Olá, empreendedores, tudo bem? Mais um programa do Conexão Xingu. E sempre aquele recadinho especial, nunca esquecer lá do sininho, lá no canal do YouTube, Conexão Xingu, no Facebook, Conexão Xingu Altamira, e no Instagram, Conexão Xingu. E hoje, estamos recebendo aqui um amigo, um empreendedor de Altamira, meu amigo Rui da Procev, eu sempre digo assim, né? Para dar esse mexão da empresa. E aí, Rui, tudo bem? Tudo bem, meu caro. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conosco nesse canal. É sempre importante trazer pessoas que são empreendedoras, desde criança, empreendedores de sucesso, e para mim é uma honra recebê-lo. Meu caro, eu me sinto honrado, né? Aliás, qualquer coisa que você me chame, eu nem pergunto muito o que é, eu já estou dentro, porque você é um cara que eu respeito muito e eu admiro muito qualquer coisa que você faz, baseado em tudo que eu já vi você fazendo. Obrigado. Rui, conta aí para nós, para o nosso telespectador, a tua história, né, de vida, porque eu sei assim que você é um cara que empreende desde criança, né? E aí tem esse empreender desde criança, tem uma paixão pela tecnologia, né? Por esse mundo mais, hoje, nesse mundo atual, esse mundo digital, né, moderno, enfim, conexão. Diga aí para nós. Eu acho que aí tem que apontar um responsável, né? Que acho que foi meu pai. Ele muito cedo, apesar de ter toda uma história de trabalho árduo, né? Foi garimpeiro, foi vendedor de telha e cimento, e nas horas vagas ele também foi bancário, trabalhou no Bradesco, e lá ele teve contato com as primeiras máquinas na vida dele, computadores. E quando chegou a primeira caixa no Bradesco aqui em Altamira, ele viu lá qual era o nome, ligou para o irmão dele em Manaus: bicho, manda um bicho desse aí para mim. E ele foi aprendendo, foi usando, e o pouquinho que ele aprendia, ele ia passando para mim. Eu ali, entre 5 e 8 anos, foi a época em que eu me apaixonei por aquela máquina, né, por aquela tela preta. E aí, à medida que ele foi se interessando, foi passando a vender computadores, e às vezes ele só ligava em casa: monta uma máquina assim, assim, assado, meio-dia nós vamos entregar, às vezes de bicicleta, entregava o computador, e ele ainda dava 30 dias de aula grátis. Aí quem ia lá dar aula? Nisso, depois eu fui gostando de dar aula, acabei dando aula para alguns. Minha mãe é enfermeira no Santo Agostinho, mais de 25 anos enfermeira. Aí dei aula para o doutor Francisco, para alguns médicos ali do Santo Agostinho, que para mim foi uma experiência muito grande, né? Legal. Ou seja, tem essa fase da infância, né? E aí tu vem uma fase já da fase adulta, adolescência, que aí tu me disseste que tu foste topógrafo, não é isso? Exatamente. É porque, assim, nessa fase em que eu dava aula particular e tudo, eu passei alguns anos trabalhando ali na Djalma, vendendo coxinha em máquina de Xerox, e às vezes andando na cidade dando as manutenções das máquinas que meu pai vendia e as aulas. E nisso eu passava muito em frente de uma loja, não sei se eu lembro bem agora, acho que era Megabyte Informática, uma loja... Do nosso Albani. Exatamente. Nosso amigo Albani. E eu vi aquela loja ali, cara, era o que eu queria para minha vida. Eu queria trabalhar nessa área, que era uma área que eu sempre gostei muito. E para isso eu sabia que eu ia ter que economizar. E eu tomei uma decisão ali difícil na época, que foi... Eu queria tanto aquilo que eu larguei a escola, deixei mesmo de estudar e fui atrás do que dava dinheiro. Nisso meu pai já estava trabalhando com topografia, ele me ensinou o ofício. Fui funcionário terceirizado da Eletronorte, trabalhei no estudo de viabilidade de Belo Monte, aqui em Altamira. Fui para Brasília, de lá fui para o Mato Grosso, 2 anos, mais 2 anos no Acre, e guardando o dinheiro ali para montar essa loja. Eu sempre tive esse desejo. E com 19 para 20 anos de idade, já 4 anos fora de Altamira, voltei para Altamira para abrir essa loja. Mas eu estava vindo do Acre, pouca gente sabe isso da minha vida, eu sofri um acidente de carro, e eu não estava errado no acidente, mas eu não tinha carteira, então eu tive que pagar o prejuízo. E eu vim embora as economias de 4 anos, eu vi essas economias irem embora. É uma pergunta boa, já que você falou do acidente, se preparou e tal, né? E aí pega esse dinheiro. Então, qual a lição, nesse caso, desse acidente, sabendo que todo o teu dinheiro foi por água abaixo de um acidente que ocorreu
de alguma forma você estava irregular, né, porque não tinha carteira. Então, qual o aprendizado desse momento para depois a virada, que a gente vai falar, essa virada ao que você hoje está empreendendo? Esse acidente eu não gosto nem de falar muito, porque foi muito difícil para mim. Não foi fácil perder as economias ali. Mas quando eu voltei para Altamira, eu tirei praticamente um ano sabático. Comprei um cachorro, passei um ano brincando com o cachorro, morava próximo do rio, nadando ali no Xingu, atravessava nada. E aí eu pedi para botar a internet na minha casa. Contratei um provedor de internet, falei, ó, bota a internet aqui. E quando esse provedor estava instalando lá, assim, muito fácil fazer amizade, eu comecei a conversar com o dono da empresa que estava lá na minha casa instalando essa internet. E ele percebeu que eu conhecia de informática. Ele falou, cara, você não quer trabalhar com a gente? Porque eu tenho aqui maior dificuldade com o pessoal, né? As pessoas, geralmente, eu tenho que ensinar até pegar no mouse, você já entende, eu acho que você engata. Para resumir a história, eu queria tanto estar ali aprendendo que eu trabalhei mais de 6 meses de graça, porque eu queria aprender aquele ofício. E um belo dia ele no particular, ali contou que ele tinha interesse em vender, só que eu não tinha dinheiro. Foi a hora que eu liguei para o meu pai, que era um cara assim, super... A pessoa que sabe o suor, né, que gastou para conseguir as coisas, ele valora muito isso e ele não deixa usar um carro. Meu pai nunca me deu para dirigir um carro. E eu liguei para ele e eu falei, pai, sabe esse Palio que está aí na sua garagem? Me arruma ele que eu vou dar de entrada num negócio aqui, o senhor está viajando, estava no Acre ainda. O senhor está viajando, me arruma esse carro aí, quanto é que vale? Não, vale 20, o cara pegou por 17. Peguei esse carro dele, peguei mais uma grana emprestada com ele e eu me endividei, né, numa grana bem alta, acreditando na história que eu ia conseguir pagar com o capital de giro dessa empresa, não caiu nessa. A empresa não dava o que me foi feito, né, na proposta, e lá vai recorrer novamente, e ele também não tinha mais como me emprestar, recorreu ao meu tio, que residia na época em Manaus, que é aquele primeiro lá compra esse computador para mim. Então, meu pai e meu tio me ajudaram, né? Depois, aí eu fui com muita luta, né? Aprendendo mais e investindo mais, reinvestindo, né? E graças a Deus a gente está no ramo há mais de 14 anos. Em fevereiro do ano que vem são 15 anos no ramo de provedor de acesso à internet. Legal, Rui. Então a gente vai para o segundo bloco para tu contar um pouco dessa história aí, já desse processo da casca, né? Dessa construção. Então, segundo bloco aí para nós, né? Do primeiro para o segundo bloco, vamos lá. Olá, voltando aqui para o segundo bloco, e como falado anteriormente, nós vamos agora ouvir a história agora desse processo de mudança aí, né, de como se implantou o projeto de provedor. Então, como você disse anteriormente, 14 para 15 anos, né? Então, nasceu essa ideia, pegou dinheiro emprestado de pai, de tio, sofreu. Então, assim, qual foi esse momento, assim, tu disseste assim, para você mesmo ou para o público, é esse negócio que eu quero tocar, é isso que tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com o meu sonho. Então, essa foi a decisão acertada, Rui? Foi. É uma área, a área de tecnologia, ela se renova, as pessoas, ela não tem faixa etária, né? Então, à medida que a pessoa vai entendendo ali que é gente, ela vai entendendo que ela consome recursos tecnológicos, né? E as pessoas também que já estão ali na terceira idade vão vendo as vantagens, né? Que hoje é muito mais fácil comunicar com filhos, parentes, né? E desde momentos de solidão você resolve, ao entretenimento e até trabalho, né? Tem muita gente
que hoje descobre na internet uma fonte de renda, de trabalho e acaba se apaixonando por uma área que é totalmente nova ou que nem existia há poucos anos atrás. Aí hoje tu está com um provedor de internet em Altamira e tu tem mais municípios que tu atende aqui na região do Xingu, né? Isso, alguns municípios a gente atende diretamente e outros indiretamente, né? Os que dependem da rede de Altamira, Altamira, Vitória e Senador José Porfírio. E também tem uma parte da nossa rede em Alenquer. Alenquer. Rui, me conta uma história que eu sei que vocês, donos de provedores, vocês compram gigas, né? Giga aí, o nome é que chama gigabyte, sei lá, terabyte, enfim, tem tanto nome na tecnologia que eu me confundo aqui. Então, como é que funciona isso? Para um provedor funcionar, tem que ter torre, tem que ter equipamentos, quais são? Isso é comprado de quem, essa licença? Vocês pagam por uma licença? Perfeito. Para quem isso? Para quem é que essa licença? Exatamente. O serviço de acesso à internet, o Estado entende que para você explorar esse serviço, você precisa de uma licença, outorga, uma concessão pública para explorar isso. Então, o órgão que regulamenta esse setor é a Anatel, né? Então, ela descreve ali todos os requisitos que a empresa tem que ter, né? Engenheiro responsável, técnico em telecomunicações, ARTs quando tem torre, né? Então, toda essa parte da legislação, quem vai regular é a Anatel. Então, depois que você passa por essa burocracia, você recebe uma outorga, uma licença para operar, né, no setor de telecomunicações. A licença específica para a internet é SCM, Serviço de Comunicação Multimídia. Então, essa é a maneira correta de fazer as coisas, né? Mas eu mesmo não comecei assim. Eu fui descobrir que existia a Anatel e licenças do setor muito tempo depois. Inclusive, teve um período em que nós fomos fiscalizados, não tínhamos a licença, e a gente teve que ficar alguns dias com o provedor lacrado, vamos dizer assim, né? Que os agentes da Polícia Federal, da Anatel, por falta dessa documentação, fazem um lacre dos equipamentos. Eu só consegui alguns dias depois, quando o próprio agente que lacrou, aí já ia embora. Eu falei, não, agora senta aí, você vai me dizer agora como é que eu vou resolver isso aqui. Quais os procedimentos? Não, eu estou lhe pedindo, é um pedido só do seu conhecimento. Como é que eu faço, cara? Se eu tenho que contratar uma empresa e tudo. E ele me deu os caminhos, né? E eu consegui em 17 dias uma autorização da Anatel para voltar a operar, e poucos dias depois eu já com as nossas licenças estamos trabalhando até hoje 100% dentro da legalidade. E aí a minha pergunta, para mim também, né, mas eu sempre faço a pergunta, eu absorvo esse conhecimento, mas o meu público também, o nosso público também fica curioso, né? Eu sei que tem mais diferença de siglas dentro de provedores, né, de internet. Então, assim, qual é a diferença de uma internet que as pessoas chamam a rádio e internet hoje fibra ótica? Era uma das grandes reclamações de Altamira, que, mas aqui não tem fibra ótica, por isso que a nossa internet é ruim. Aí chega a fibra ótica e eu também vejo que as pessoas ainda reclamam. Certo. Então, assim, o que é? Por que nós não temos ainda uma internet de alta qualidade? É problema do provedor ou é problema do Sistema Nacional de Comunicação? É uma excelente pergunta. Eu nem estava preparado para responder algo assim, mas eu coloco que o modelo brasileiro de internet ele é centralizador. Se você entrar no site se eu não me engano, existe o Núcleo Gestor da Internet, o Comitê Gestor da Internet, que são as entidades, né, ligadas ao governo, mas geridas ali por pessoas nem sempre ligadas ao governo. E houve uma decisão, lembrei da data, em 31 de março de 95. Foi uma portaria interministerial que centralizou a internet brasileira. Tem o seu lado positivo e tem um lado negativo. O que é? Falando de maneira bem simples, é um equipamento onde uma operadora conecta com esse equipamento, outra operadora conecta também. Então, vou dar um exemplo. Não existia Vivo na época, mas Oi também não existia na época. Era Brasil Telecom. Anterior era... Não, era NBT, Norte Brasil Telecom. Também.
Também. E a Amazônia Celular, foi na época da Isso. privatização. Isso. Então, imagina essas duas empresas, elas chegam nesse local que seria um ponto de troca de tráfego na época, PTT. Hoje chama Internet Exchange, né, onde você troca internet. Uma terceira empresa, ela chega nesse local, ela já pode facilmente interconectar com as duas. Então, você centraliza esse ponto de troca. Então, é por isso que hoje, quando você lança um serviço em nuvem, um serviço na internet, um site, se você coloca esse site hospedado num data center que tem uma ligação em São Paulo, né, que é o maior ponto de troca de tráfego hoje em São Paulo, automaticamente você está ligado com todas as redes nacionais e internacionais, né? Então, essa é a vantagem do modelo. Mas esse modelo tem uma grande desvantagem, porque nós que estamos aqui no interior do Pará, qual é a distância até São Paulo? É muito grande. E as redes hoje, por exemplo, no Brasil, todas as redes internacionais chegam em Fortaleza. É muito mais próximo uma ligação com Fortaleza do que São Paulo. Mas hoje, a Vivo, por exemplo, ela liga direto com São Paulo, porque para ela é mais inteligente. Mas em termos de velocidade da internet, se nós tivéssemos uma ligação Altamira, Belém, Belém, Fortaleza, teria uma qualidade de internet muito maior. Então, o modelo que foi desenhado para o Brasil, centralizador, não foi bom. Esse é um modelo que ele deveria ser revisto de agora em diante, né? Porque no Brasil tem mais de 7.600 sistemas autônomos. Só que a conexão entre esses sistemas, né, provedores de internet, ela é muito pequena. Todos tentam conectar com alguém que está lá em São Paulo. E isso deixa um delay, né, que é um tempo que leva para você ir em São Paulo e voltar maior. E isso aumenta os custos, né, porque cada empresa, a empresa que está lá em São Paulo, ok, ela revende. E ainda vem um estado que ele não entende que é o mesmo serviço sendo entregue de uma empresa para outra. Então, ele quer 30% dessa nota fiscal, 30% dessa aqui. Então, encarece muito. Então, a internet que chega na nossa região, ela é cara e ela, por passar por muitos atravessadores, então, margens de lucros e impostos. Acaba que a qualidade diminui. E tem a qualidade comprometida porque a rota é para São Paulo. E a diferença aí a rádio e fibra ótica? Perfeito. São tecnologias complementares, né? O boom a internet ficou popular no Brasil graças à internet via rádio. E foi feita por pequenos provedores, né? Provedores como eu comecei na época. Esses provedores pegavam ali um link, por exemplo, da empresa como a Embratel, um link de 2 megas ou 1 mega, e ele vendia 64 kbps, 32 kbps na internet. Não é que a velocidade era lenta, é que a internet, na época, realmente ela usava só textos, HTML, que é marcação de texto para alguma animação, e não existia vídeo na internet. Então, era imagens, GIFs, né? Quando você queria ver o negócio mexendo, era um GIF, você deve ter acompanhado muito. Sim. E textos. Então, a internet lenta, né? Era veloz na época. E os provedores faziam essa divisão de banda e isso permitia que a internet chegasse nas casas brasileiras. No interior dos estados, sempre foi os ISPs via rádio. E a demanda dos usuários vai crescendo, muitos serviços foram migrando para a internet e aí veio a necessidade de mais banda. E o rádio, ele não tem os modelos mais populares de rádio não tem essa garantia de banda. E a fibra, o meio físico dela está garantido e com um LED muito simples, ela consegue passar uma largura de banda muito maior. Então, hoje, a gente ainda usa internet sem fio, porque tem a fibra que chega até a sua casa e tem um roteador que leva para os seus dispositivos, que a maioria são móveis, Smart TV, telefone, celular, notebook, a internet móvel. Então, uma tecnologia complementou a outra. Perfeito. Vamos lá para o nosso break de novo, né? Para que a gente possa falar aí dos avanços da tecnologia.
Olá, voltamos. Nosso terceiro bloco aqui. Rui, aí conta agora para o nosso público, nessa pandemia agora, né? Essa pandemia aí desde março, a gente sofrendo, o mundo sofrendo, as famílias sofrendo. E a gente percebeu que grande parte da população mundial ficou dentro de casa, né? Então, ficou dentro de casa, usou mais internet, usou mais tecnologia, né? Então, supõe-se que as empresas de Big Tech hoje são as empresas que mais faturaram, né? Nesse processo. E acredito que vão ser ainda as que mais irão faturar nos próximos 10 anos. Você, como dono de provedor, teve sucesso nessa pandemia? Sim e não. Porque o que acontece? Durante a pandemia, o perfil dos usuários mudou completamente, né? Então, os horários de pico, que antes era 10 da noite, que 100% das pessoas, ou 99%, estão em casa, mudou para 8 da manhã, 10 da noite. Então, as pessoas, 8 da manhã, acordavam, tomavam seu café e tomam a internet. Então, isso exigiu contratação de mais banda, num período que, por exemplo, no nosso estado, o governador, não sei, acho que numa conta de padaria, ele entendeu que, por ser um serviço essencial, não podia ter cortes de internet, o que, por mais bem intencionado que ele estivesse, né, o governador, ele não entendeu que 50% da internet das residências numa capital é de provedores pequenos. No interior, esse número passa de 80% das pessoas são atendidas por pequenos provedores. Como microempresa, já está dizendo, o caixa é menor ainda. E isso gerou um pouco de dificuldade, né? Então, os provedores... Já existia uma sensibilidade, né? Todo provedor de internet ele tem um relacionamento mais próximo com o cliente, e à medida que o cliente precisa transferir um pagamento para o mês que vem, ou de um prazo maior, ou de um período ali de carência maior, né, para pagar uma conta, a gente já faz essa negociação, até parcelamentos. Mas essa questão de passar 2 meses sem poder bloquear o cliente foi muito complicado, porque alguns clientes entenderam que eram 2 meses grátis. E não era. Se você quiser usar esse crédito para mais frente, você usaria, mas você agora tinha uma conta de 3 meses para pagar depois. E quem está com problema esse mês, vai conseguir pagar depois com juros? Não consegue, né? Então, alguns clientes acabaram tendo mais dificuldade. Então, não foi uma decisão acertada, ao meu ver, do governo do estado, por mais bem intencionado que ele estivesse. E isso foi um dos problemas, né? Agora, o outro maior problema foi essa demanda aumentada dos usuários, em que os provedores eles tiveram que contratar, fazer o upgrade de banda, às vezes com a operadora que atende a ele, e essa operadora é o contrato de 1 ano, 2 anos. Alguns contratos para ter preço são de 36 meses. E o usuário só teve esse perfil alto por 2 meses, né? Aí, então, os caixas dos provedores ficaram comprometidos por mais meses do que o que estava previsto ali dentro da pandemia. Mas a gente conseguiu passar por isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Falando de cenários futuros, né? A gente fala de cenário futuro para amanhã, né? Então, você que trabalha com tecnologia hoje, com internet, você acha que assim, não tem mais volta, né? Esse mundo não tem mais volta. Vai ser uma sociedade híbrida, né? Daqui para frente, né? Físico, virtual, e daqui para frente, essa nova tendência, muitos dos mercados das profissões novas serão tudo virtual, né? Então, tecnologia 5G chegando, inteligência artificial, inteligência das coisas, né? Que fala internet das coisas, né? Que chamam, né? Então, assim, qual é a tua perspectiva, Rui, dentro desse ramo de tecnologia que você está percebendo que vai vir para os próximos anos? E aí tu diz assim, mas nós estamos em Altamira, isso vai demorar a chegar. Qual é a tua avaliação? Não. Essa questão, estamos em Altamira, vai demorar a chegar, ela não se aplica na parte da tecnologia, porque tecnologia não tem mais fronteira, né? Eu tenho um ex-funcionário que aprendeu a programar na ProServe e hoje mora no Canadá, né?
Então, ele tinha seus méritos, já sabia inglês, já tinha toda uma experiência, mas quando ele descobriu a programação, o mundo descobriu ele. E hoje ele tem uma vida maravilhosa no Canadá, as 2 filhas já nasceram lá. Não sei quanto é o Bolsa Família de lá, mas deve ser bem alto. E isso é acessível para qualquer pessoa, né? Que tenha vontade nesse segmento. E esse ramo, que é o ramo que eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso e pelo menos testem para ver se você tem essa afinidade, é a programação, né? E a programação é que vai trabalhar com a lógica, que a ciência do raciocínio, ela não serve só para trabalhar na área. Porque quando você entende os processos lógicos de tomada de decisão, isso aí você pode usar em qualquer decisão da sua vida, até para escolher um político, né? Eu dou meu voto para esse aqui ou para aquele ali. Você saber tomar uma decisão de maneira analítica sem sombra de dúvida, bom para qualquer área da sua vida, né? Rui, vamos lá, falando de tecnologia. Então, nós estamos falando de Altamira, uma cidade que tem 115 mil oficial, mas a gente sabe que aqui é uma cidade de aproximadamente 130 mil habitantes, né? Nós temos aqui, em termos de indicadores econômicos, uma cidade que tem mais de 40% da sua população está abaixo ou seja, pobre mesmo, né? Indicadores econômicos lá embaixo, sociais também lá embaixo. Então, nesses últimos 20 anos, a gente não cresceu praticamente nada. Recebemos dinheiros absurdos, né? Volumes altíssimos, mas os indicadores econômicos dessa cidade, do povo, realmente foi lá para baixo, ou seja, não avançou. Mas aí a gente está nesse processo tecnológico, né? Mudança de padrões, ou seja, novos mercados, novas tecnologias, novos empregos. Então, assim, você no ramo da tecnologia, de provedor de internet, também é conectado à tecnologia, que eu sei disso. Então, qual a tua mensagem ou o teu sonho para dizer assim, Altamira precisa fazer isso para que a gente se torne uma cidade extremamente competitiva, não só em termos de empresa, mas em termos de capital intelectual. Então, o que falta para nós em Altamira, como empresa de tecnologia, desenvolvermos essa região? Perfeito. Eu acho que falta uma convergência de dois setores políticos, né, que são até bem antagônicos na nossa região. Eu até, às vezes, conversando com amigos, às vezes discutindo política, por exemplo, eu falo que a direita e a esquerda, o pensamento ideológico, direita e esquerda, eles têm o mesmo objetivo, que é acabar com a pobreza. Mas os métodos que eles acreditam ser eficientes para acabar com a pobreza é que há uma divergência muito grande. E o método que eu acredito é a educação direcionada com a afinidade que aquela criança, aquele jovem, aquele adulto tem. Eu acho que a área tecnológica ela abre um leque muito grande. Desde aquelas pessoas que querem trabalhar com hardware, então é bom ele aprender eletrônica, como consertar um aparelho de celular, né? Hoje os celulares têm mais celulares, da última vez que eu vi o número, são 4 celulares para cada habitante da Terra. Então, manutenção disso dá um pouquinho de dinheiro, né? E também tem as casas que em breve vão estar cada vez mais automatizadas, né? E é necessário técnico para projetar, instalar, montar painéis solares, né? Você precisa ter um conhecimento técnico também. Então, todas essas áreas de tecnologias, elas não estão sendo ensinadas. As crianças passam 10 anos aí no ensino médio, fundamental, só no fundamental são 10 anos, no médio mais 3 anos, e elas não aprendem nada técnico. Então, acho que falta o terceiro setor aí, né? Alguma instituição que trabalhe, né, nessas formações técnicas. Em Altamira tem Senai, tem várias instituições, mas eu acho que está faltando atualizar esses cursos, né? Que tenha cursos mais direcionados, mais rápidos, né? Porque hoje não dá para passar tanto tempo, né? Para receber uma informação ou receber o certificado e não ter o conhecimento. Então, falta uma empresa séria que ensine essas matérias que são do século XXI agora, que vão ser usadas, né, no século XXI. Eu acho que quando tiver essa instituição em Altamira ensinando essas matérias, a coisa vai mudar nos próximos anos.
E aí a gente entra no mercado competitivo, não é isso? Perfeitamente. Deixa eu te fazer outra pergunta, que eu sei que provedor, tecnologia, uma coisa que eu gosto muito, mas eu sei que você está empreendendo para um outro ramo, né? Nos últimos 2 anos você entrou fazendo investimentos em moedas virtuais, não é isso? Sim. Então, assim, conta um pouco para o telespectador como empreender nesse setor, isso é viável, isso é possível, se ganha realmente, é mercado de aplicação, não é? Qual é a sacada para o empreendedor que está te vendo, Rui, hoje, que você é um empresário na área de provedor, de tecnologia, mas também entrou com outro mercado, que é essa moeda virtual. Diga aí para nós. Essa empresa é uma exchange de moedas virtuais. Então, o carro-chefe é o Bitcoin, que foi uma moeda que foi idealizada ali mais ou menos no ano de 2007 e 2008 e passou a funcionar no ano de 2009. E ela começou valendo 0, não valia nada. E essa semana ela bateu 100 mil reais, né? 20 mil dólares. Essa diferença, lógico, houve uma desvalorização muito grande do real nos últimos anos, pagar a conta do Covid e tantos outros problemas que a nossa economia vive. E as moedas virtuais, elas tiveram um efeito totalmente diferente das moedas fiduciárias estatais, que ela deflacionou e as moedas estatais inflacionaram. Aí não precisa ser um doutor em economia para entender que, olha o nome, inflação, né? Na física, quando eu digo que algo inflou, aumentou o volume. Um balão, quando eu adiciono mais ar, ele infla, ele aumenta, né? E isso daí mostra que o que aconteceu com o real nos últimos anos, se você entrar lá no Banco Central e for lá e pesquisar pelo meio circulante, que calcula a quantidade de moedas que existe, quantas moedas de R$1, quantas células de R$2, quantas células de R$20, você vai ver que existe mais de 250 bilhões de reais. Mas há 10 anos atrás só tinha 100 bilhões. Então, na última década, foi adicionado no meio circulante 150 bilhões. Dinheiro que veio do nada. Então, isso, o quanto mais tem, menos vale, né? Quanto mais escasso, mais vale. Então, o dinheiro, quando ele é criado do nada, ele vai inflacionando, ele vai perdendo o valor. E a moeda digital, que começou ali em 0, ela só tem um caminho para seguir, que é a deflação, que é aumentar de valor. E hoje, se eu fosse calcular, nem saberia o número, mas, por exemplo, existe 0,00 alguma coisa de pessoas que já têm alguma moeda virtual, uma carteira eletrônica com a moeda virtual. Está valendo 100 mil. São mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Quando esse número for 1%, quanto vai estar valendo o Bitcoin? Então, é uma moeda que ela só tende a deflacionar. E ela não vai ter esse malefício de ter mais moedas, porque o código-fonte do Bitcoin é fechado em 21 bilhões de Bitcoins. Nunca vai ter 22, não vai ser adicionado mais nada, esse código é fechado. Só vai ficar mais escasso, porque se eu tenho uma carteira que tinha 1000 Bitcoins lá e eu perdi a senha dela, adeus, nem essa pessoa, nem outra pessoa vai poder usar esses Bitcoins que estão parados. E como é que o empreendedor ou aquela pessoa que queira investir em Bitcoins, ele ganha dinheiro? Cuidado com o nome investimento. Não é investimento, né? Você deve, como qualquer outra área, você deve conhecer muito bem a área que você está entrando. Então, se a pessoa for comprar Bitcoins, ela deve comprar por causa das características que fazem o Bitcoin ser uma moeda de fácil circulação. Por exemplo, hoje a gente tem o Pix, né? Todo mundo está falando que 24 horas, né? Eu já usei essa semana, não sei se você já usou. Eu já usei essa semana imediato. Imediato, 24 horas e sem aquelas taxas absurdas. O Bitcoin já nasceu assim, né? E como é que era antes? Há poucos anos atrás, você só podia fazer uma transferência. Poucos anos não, ano passado, ou no início desse ano, você só podia fazer uma transferência após as 10 da manhã, antes de 4 da tarde e pagava uma fortuna. Você quer fazer um TED de R$100, pagava quase 10% desse valor, era o valor de um TED.
E um DOC, meu Deus do céu, você fazia hoje para talvez cair amanhã se ele não voltasse. Então, a tendência natural é ser mais rápido, ser mais leve, né? Então, o Pix nada mais é do que uma evolução das tecnologias bancárias, olhando para como é que as moedas virtuais estão fazendo. Era natural que houvesse essa mudança, né? Mas aí, a pessoa hoje, ela tem essa questão. Quando eu tenho dinheiro lá num banco brasileiro, né, usando a moeda que é a moeda forçada que a gente é obrigado a usar no Brasil, e o governo decide colocar mais moeda no sistema, eu perdi valor. Por que a caminhonete que antes, 2 anos atrás, do mesmo modelo, com as mesmas características, era vendida por 150 e hoje está 250? Foi a desvalorização do real. Aí, repito, as moedas virtuais, como tem pouca gente usando, a volatilidade é muito grande. Ano passado chegou a 70 mil reais um Bitcoin, caiu para 20 e hoje está em 100 mil de novo, porque tem poucas pessoas operando. Quando tiver mais pessoas comprando e vendendo Bitcoins e deixando de, eu tenho Bitcoins, eu vou comprar um apartamento, às vezes o que vai acontecer no futuro é que o dono desse apartamento aceita Bitcoins. Então essa transação vai poder ser feita É a moeda do futuro já, né? Então, eles querem ser a moeda do futuro, a moeda transação mundial, né? Enfim, a moeda única, né, que a gente chama, né? Então, não é. O Bitcoin é apenas a primeira. Sim. Baseado no código-fonte do Bitcoin, foram feitos mais de 15 mil forks, que é quando você olha essa ideia, como é de código aberto, se eu não me engano o Bitcoin tem licença, acho que é do MIT, você pode ir lá, copiar 100% do código e chamar de conexão Xingu, pode ser uma moeda virtual. E aí tem que encontrar as pessoas que queiram comprar e vender ela e utilizar. Perfeito. Rui, agora olhando para aquela câmera ali, diga aí, você como empreendedor de tecnologia, um empreendedor de sucesso em Altamira, qual é aquela frase de impacto aí para o empreendedor que queira empreender nesse mundo tecnológico? Conhecimento. Se você pegar, acho que na lista dos 10 bilionários que tem na Forbes, da última vez que eu contei, 5 deles eram programadores. Elon Musk, Bill Gates, né, o Jeff Bezos da Amazon. O Jeff Bezos, filho de imigrante cubano, né? Teve todas as dificuldades da vida. E da última vez que eu li ali um pouco da biografia dele, ele passou 2 anos ali focado numa garagem, pensando naquela ideia que ele tinha, que era de uma loja na internet. Era uma ideia super rara. E ele focou esses 2 anos nessa ideia e olha o que é a Amazon hoje. Hoje ela é infraestrutura, hoje ela é gigantesca. Então, essa área de tecnologia ela requer o conhecimento específico, que só uma vontade e um foco muito grande podem ajudar a chegar lá. Então, vontade, foco no conhecimento e depois os resultados eles são automáticos. Uau! Muito obrigado, Rui. Foi um prazer tê-lo aqui no Conexão. Nossos telespectadores aí vão gostar muito dessa entrevista. E aí eu quero o recadinho final, né? Nós sempre lá no YouTube, Conexão Xingu, clica no sininho para ativar. Conexão Xingu Altamira e o Conexão Xingu no Instagram. Nunca esquecer também desse nosso evento aí que a gente está apoiando, um evento AGE 2020, da minha querida amiga Tati Dalben, lá de Chapecó. Então, de 3 a 5 de dezembro, o evento AGE 2020, 100% online, gratuito. Vão estar mais de 30 palestrantes, aonde vão transformar, humanizar e conectar todos vocês para essa revolução 4.0, que é o que a gente está vivendo ela. Então, vem com a gente para esse AGE 2020 e nunca esqueça aquele sonho nosso, hashtag Altamira Cidade Empreendedora. Até o próximo programa. Abraço!